Fala galera, toda na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Começa agora. Flamengo vence o Atlético 1-0. Um jogo bem difícil, mas vence. E é líder do campeonato com um jogo a menos, podendo livrar aí mais 3 pontos depois se vencer o Sport, que é um jogo atrasado, né? Venceu o Atlético, um jogo bem difícil. O Atlético dificultou bastante é, o Flamengo durante todo o jogo. Mas a vitória chegou. E vamos falar dela, da partida, mas primeiro mostrando sempre os 11 iniciais. Filipinho foi a campo com Rossi, Varela, e aí aqui o Wesley já não tá mais, né? Já viajou para Roma, inclusive, já chegou lá. Ortiz, Léo Pereira e vinha entrando de titular. Jorginho, Alan Jorginho, De Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique, Pedro. E aí, duas modificações, né? O Plata titular no lugar do Luiz Araújo, que descansou, né? Ou pelo menos de início. Depois ele é quase um dos principais atores dessa partida. Bruno Henrique e Pedro. Pedro titular mais uma vez com o Felipe em segundo jogo seguido, mostrando que deve estar treinando, tentando com vontade. E o Felipe está sendo justo, botando ele em campo, que de fato a gente precisa. Só que vai se mostrar com muita dificuldade. O Flamengo teve muita dificuldade o jogo todo, inclusive, para conseguir criar jogadas claras de gol, assim, né, com os atacantes. Nem Pedro, nem o Bruno, nem o Plata foram bem, assim, na minha visão, principalmente no primeiro tempo. Então vamos falar aqui do primeiro tempo, logo no início. Logo no início, o Flamengo quase faz 1-0. Um Léo Pereira, como zagueiro, sempre construindo, faz uma metida de bola pro Pedro, que domina, a bola sai um pouco, ele pega de primeira, faz, faz o gol, bela defesa do Everson. Mas o Flamengo sempre com muita dificuldade ainda, né? O Alan que vinha fazendo uma partida até então muito boa, né? Tenta um chute fora da área, o goleiro pega aos 19, e aí depois logo aos 19, 18 e aos 19, BH recebe um bolão do Pedro, limpa, e aí chuta, ela acerta, vai pertinho do ângulo, e aí aos 35, aí sim a jogada para mim do primeiro tempo. E aí, assim, já nesse momento, eu vou falar do Abate-Abel no final, mas já nesse momento o juiz já estava sendo o protagonista da partida, assim, marcando muito mal, picotando o jogo, fazendo o que normalmente ele faz, assim, impressionante como assim, é ruim o Abel, é muito ruim. E aí uma metida de bola espetacular do Jorginho pro Plata, o Plata ganha, recebe atrás do zagueiro, né, mata no peito, o zagueiro derruba. Eu ainda não vi ao certo se foi dentro da área ou fora, me pareceu dentro da área, principalmente no VAR, né? Que a gente viu lá no Maracanã no VAR, parecia ser dentro da área, mas aí o que eu entendi? Bom, o último homem, se ele recebe ali, ele entra dentro do gol. Se foi falta fora da área, expulsão, né? O último homem, expulsão. Se fosse dentro da área, amarelo. Como ele deu amarelo, eu acho que parece que marcou o pênalti, depois marcou, né? Só que ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele deu fora da área e resolveu dar amarelo. Não sei que ele disse, ele tá correndo pra lá, o gol é aqui. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Ele entrou na diagonal para receber a bola e entrar dentro do gol. E aí não marca, aí, enfim, ficou 5 minutos para analisar isso. Aí acaba a bola, o Plata tenta bater, e aí enfim, ela vai para fora, bate na zaga, bate na barreira, né? E aí o primeiro tempo acaba, o Flamengo com muita dificuldade, apesar desses 3 lances, assim, mas nenhum de fato foi um lance de gol, assim, né? Ou foi o chute do Pedro mais meio que de longe, tentativa do Bruno Henrique também numa bola meio difícil, meio mascada, assim, mas o Flamengo seguiu com muita dificuldade de ter letalidade, né? Um time que sofreu muito com isso de novo, assim. Eu acho que até o jogo inteiro, vou falar sobre isso, ainda vou falar sobre o segundo tempo, mas me pareceu muito isso. E aí começa o segundo tempo, logo na virada, né? Como o Alan já tinha recebido o cartão amarelo, o Filipinho resolveu não arriscar, falou que o Abate tá amarelando geral, e tava mesmo, tá? Amarelou para Deus, acho que se não me engano, 7, 5 foram amarelos pro Flamengo. Resolveu tirar o Alan, entrar o Everton Araújo, isso logo na virada, e o Flamengo seguiu. Ainda com dificuldade, ainda com não conseguindo penetrar, a equipe do Atlético aí já era mais, né, tentando
uma bola, ou jogar por 2 bolas, ou bola esticada nas costas dos laterais, que não deu certo. No segundo tempo isso foi mais forte ainda, né? Aí se posta totalmente atrás, fazendo linha de 5, tentando marcar o Flamengo. E aí o Filipinho aos 15 faz a sua mexida protocolar, que ele sempre faz, aos 15. Troca o Plata e o Arrasca pelo Luiz Araújo e o Alacian. Vou falar sobre jogadores depois, mas achei o Plata e o Arrasca não achei que fizeram boa partida. E aí, cara, começa tudo a mudar, né? O Alacian tocando o Zaralho de novo, impressionante, o moleque entra, muda o ritmo do jogo. Aí correu pra caramba, um lado da outra, tentando, partindo pro X1, indo pra cima, tentando, com menos efetividade do que o jogo contra o Bragantino nos outros jogos, mas ainda assim, tocando terror ali pra zaga, caindo do lado esquerdo, caindo do lado direito. E o Luiz Araújo, né, 2 lances da partida, o primeiro ele faz um drible, tenta um chute, a bola desvia e quase entra, o goleiro pega. E o segundo foi uma falta que o Wallace recebeu do lado esquerdo, aos 27, 26, 28. Quem bate é o Luiz Araújo, que bota na cabeça do Ortiz, que faz o gol do Flamengo, gol da partida. E é aquilo que eu falo, né? Mais uma vez a zaga ajudando, e o ataque aéreo, né? A artilharia da aeronáutica do Flamengo, a aeronáutica rubro-negra, segue ajudando, né? Foi assim no jogo contra o Bragantino, né? A cabeçada do Léo Pereira, e hoje o Léo Ortiz, testada, a bola parecia que veio com a mão, né? Testada sem nenhuma chance para o Everson, o Flamengo faz 1-0 e assim segue até o final. Ainda teve umas 2 chances assim como de contra-ataque, mas o Flamengo acabou fazendo escolhas erradas, poderia ter feito o segundo. O Flamengo ainda fez mais 2 substituições, o Pedro saiu aos 32, logo depois do gol, para a entrada do Juninho Xereca. E aos 41 vinha sair para a entrada do Cleiton. O Flamengo meio que aí faz uma linha aí de quase 5 zagueiros, né? O Varela, que subiu bem pouco hoje, né? Muito porque tinha ali do lado o Plata, e o Plata foi bastante. Então ele jogou quase como um zagueiro ali atrás, foi bem pouco à frente o Varela. E o Flamengo vence, um jogo difícil, um jogo. Eu achei que ia ser bem mais. Não vou dizer que seria fácil, mas seria mais tranquilo. Não foi porque o Flamengo, de novo, teve muita dificuldade para ser letal, o time continua tendo dificuldade, e as contratações elas explicam o porquê disso. O Flamengo contrata o Samulino, que é um ponteiro brabo ali do lado esquerdo, ganha no drible, tem passe, tem gol. Então, assim, mostra que o Flamengo tá com muita dificuldade disso, sabe? Assim, os laterais e os pontas. E quem tá na frente, o Pedro, vive apesar de ter feito gol contra o Fluminense, mas tá difícil, assim, você vê que ele ainda tá meio que tentando, né? Tentando recuperar, não é fácil. Mas venceu. E é importante nesse tipo de campeonato você seguir vencendo, jogando bem, jogando mal, né? Não achei que jogou mal, achei que teve dificuldade, porque o Atlético se impôs também, impôs na marcação, tentou fechar os espaços, tentou marcar bastante o Flamengo, jogo muito físico. Mas o Flamengo vence o jogo com um gol de bola parada, com um gol da artilharia aérea aí do Flamengo. Mais uma vez a zaga ajudando, o Léo Ortiz. A zaga fez uma partida muito boa novamente. E vamos dar as notas, né, para os nossos jogadores. Vamos lá, Rossi. Cara, Rossi de novo, muita tranquilidade, apesar da meio que batida de cabeça ali. Não sei se foi com o Jorginho ou com o Léo Pereira no primeiro tempo, mas acho que mas mesmo assim, acho que no restante todo do jogo, às vezes que foi testado, conseguiu ir bem. Então vou dar aí minha nota 7,5. Varela ficou quase como um zagueiro ali pelo lado direito, subiu muito pouco, mas muito pouco mesmo. Eu me lembro de ver, acho que umas 2 ou 3 vezes subindo. Mas, assim, fez muito bem seu papel. E aí, quando você tem o Plata, e muito provavelmente é a ordem do Felipe, ó, cara, Plata, taca mesmo, não quer saber, não precisa se preocupar tanto aqui que o Varela tá por aqui. Vou dar 7,5 pro Varela também. O Ortiz, bom, fez o gol, né? Vai ter que ser um 9.
mas fez uma partida muito segura, assim. A dupla de zaga realmente é uma dupla de zaga muito forte, né? Ortiz e Pereira, os Léos, né? Leléu. A dupla de zaga Leléu realmente é um absurdo. E o Ortiz na partidaça, ainda fez o gol, vai ganhar um 9zinho. Léo Pereira, uma partida muito tranquila também, de muita imposição física, de pouca dificuldade de fato, né? O Atlético teve pouca chance clara de chegar, fora aquele chute lá que o Varela salvou numa paçocada lá da zaga com o goleiro. Mas de resto, vou dar aqui 8 para o Léo Pereira. O Vinha entrou desde o início, eu achei que fez uma boa partida. Para um cara que estava parado tanto tempo e teve uma condição mais pior assim, de mais gravidade do que a do Pedro, acho que se ouve muito bem. Hoje, de novo, jogou quase o jogo inteiro, saiu aos 41 do segundo. Acho que é uma boa notícia pra gente, né? Que tá sem os dois laterais que a gente tinha, né? Que é o Ayrton Lucas e o Alexandre, né? Estão machucados. E o Vinha entra numa hora muito importante. E vou dar aí meu 7,5 pro Vinha. O Alan vinha muito bem na partida, difícil dar nota para o jogador que jogou meio tempo, mas vinha muito bem, né? Assim, pareceu. Eu até falei para minha esposa assim, pô, o Alan tá bem. O Alan, enfim, chamo de Alan. Mas aí o Felipe acabou substituindo porque tinha um cartão. Então não vou dar nota, meio tempo só não dou nota, né? Normalmente, só se faz gol, alguma coisa nesse sentido. Jorginho, para mim, só não foi melhor em campo porque o Ortiz meteu o gol. Para mim, é um jogador essencial nesse time do Flamengo hoje. Como joga, como acalma o meio-campo, como dá ritmo, como diminui a velocidade quando precisa, aumenta quando precisa. É muita tranquilidade no meio-campo. O cara primordial aí para qualquer time pro Flamengo. Então, esse Flamengo é importantíssimo. Vou dar aqui 8,5 pro Jorginho. Eu sempre brinco que é o Jorginho, como o Léo Ortiz, são jogadores que fazem 8,5 de nota todo jogo. Assim, absurdo até. Impressionante. Jogou demais. Então, 8,5 aqui. Só não vai ser mais do que o Ortiz, porque o Ortiz fez o gol, mas fez uma partida excelente o Jorginho. Rascaeta de novo. Diferente do jogo. Eu acho que ele tá jogando uma posição no meia mais aberto, né? Pelo lado esquerdo. Literalmente, ele pelo lado esquerdo. Isso talvez ele esteja sentindo um pouquinho essa diferença. E aí, de novo, achei hoje um pouco abaixo, tá? Vou dar aqui meus 7 pro Arrasca. É muito decisivo e tudo, mas hoje foi abaixo. Como tem sido assim na grande maioria dos jogos, né? Ele foi um pouquinho melhor no jogo contra o Bragantino, principalmente as duas ali no lado esquerdo, marcou, deu carrinho e tudo, mas ainda acho que tá faltando um pouco do Arrascaeta aí, que tá vindo voando, e de repente dá uma meia trava aí, né? Plata eu achei fraco, assim, achei que eu esperava mais do Plata. Não é que fraco é forte, mas eu esperava mais dele, né? Fora o lance do pênalti, não um pênalti ali, eu achei que faltou bastante coisa do Plata. Achei o Plata assim, um pouco abaixo. Então vou dar 7 também para ele. O Bruno Henrique, de novo, tentando bastante. E aí, mas está uma gangorra, né? O Bruno Henrique ele vai bem, vai mal, vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. Hoje eu achei que ele foi mais ou menos. Então vou dar aqui 7,5 pro BH. Pedro, de novo, é um jogador, cara, que pô, arrasta a marcação, segura aí. O ruim é que assim, o Atlético jogou praticamente com 5 atrás hoje. Então é difícil. Esperaria ele, de repente, fazer uma parede para os meios que estivesse chegando, o Arrascaeta, o Plato, o Luiz Araújo, depois no segundo tempo. Mas acho que ainda está pegando ritmo. Não é o Pedro que a gente conhece ainda, mas é o cara que tem que estar nesse time. Tá claro que vai estar nesse time, inclusive. Com o Lino chegando e com os outros reforços, eu acho que ele vai começar a ter mais chances, né? E ter mais ritmo de jogo. Então vou dar aqui 7 pro Pedro. Pro Wallace, que entrou no segundo tempo, como jogou muito pouco, também não vou dar nota. Não vou dar nota pro Luiz Araújo, apesar da assistência, né? Uma bola linda na cabeça do Léo Ortiz. Filipinho, vou dar aqui 9, porque o Flamengo segue agora líder do campeonato com um jogo a menos. Eu acho que vale mostrar a tabela. Então, o Flamengo lidera com 36 pontos, 16 jogos, um jogo a menos do que o Cruzeiro e um jogo a mais do Palmeiras. O Palmeiras pode ir, se vencer os dois jogos, por exemplo, ele pode ir
a 38. Flamengo vencendo o próximo, que falta, pode ir a 39. E aí, na verdade, o segundo lugar aí estaria com o Palmeiras e não com o Cruzeiro, que perdeu para o Ceará hoje. Um bom resultado também. Dessa galera que está ali no G4, eu acho que só quem venceu foi Palmeiras e Bahia. Bragantino depois abaixo perdeu. Botafogo empatou, Mirassol empatou também. E São Paulo ganhou, São Paulo subindo aí. 3 vitórias seguidas, inclusive. É isso, vamos então à próxima rodada. O Flamengo vai pegar o Ceará na quarta-feira, se não me engano, contra o Ceará lá no Ceará, né, lá em Fortaleza. O Bahia pega o Sport, o Botafogo pega o Cruzeiro pega o Botafogo no Engenhão, jogo que pode ter perda de ponta e mais ponto do Cruzeiro. O Palmeiras vai pegar o Vitória fora de casa, o Bragantino pega o Atlético Mineiro também fora de casa. Ou seja, uma rodada que vai ser quase todo mundo fora de casa aqui. O Botafogo está numa crescente, talvez possa ser bom para ele também, mas enfim, de qualquer modo, os times estão tendo jogos difíceis agora. O Cruzeiro, que perdeu, veio no empate antes com o Corinthians, já perdeu 4 pontos. É um jogo com possibilidade de mais perda de ponto. O Flamengo pega um adversário. O Ceará é um adversário chato, tá? E jogando em casa, conhece aquele estádio, conhece o gramado, mas é bom que o Flamengo tem bastante torcida lá no Nordeste, deve provavelmente encher a nossa parte. Beleza? É isso. Feliz com liderança, né? Agora a liderança de fato. E vamos ver como é que vai ser no próximo jogo. Espero que vocês tenham gostado da coluna. Até depois do jogo do Ceará. Jogar a 10.